Oi, estamos aqui em mais um Neuro e Você, o canal aberto para desmistificar a neurologia. E hoje nós vamos falar sobre paralisia cerebral. A paralisia cerebral, ou PC, também chamada de encefalopatia crônica não evolutiva, é a deficiência mais comum na infância. Em 2019, estudos apontaram que existem 17 milhões de pessoas em todo o mundo vivendo com paralisia cerebral e outras 350 milhões intimamente ligadas a uma criança ou um adulto com PC. No Brasil, há uma certa carência de estudos que tenham investigado especificamente a prevalência ou incidência da paralisia cerebral. Entretanto, com base em dados de outros países, faz-se uma projeção da paralisia cerebral em países semiperiféricos ou em desenvolvimento, como o Brasil é chamado. Se nos países desenvolvidos a prevalência encontrada varia de 1,5 a 5,9 paralisados cerebrais para cada 1.000 nascidos vivos, estima-se que a incidência de paralisia cerebral no Brasil é de 7 por 1.000 nascidos vivos, ou seja, 7 crianças com paralisia cerebral nascem cada 1.000 crianças nascidas. Então vamos começar conceituando o que é a paralisia cerebral. A paralisia cerebral é um grupo de desordens crônicas não progressivas que acometem o controle do movimento ou postura, alterações sensoriais, alterações cognitivas, alterações comportamentais e de comunicação, podendo associar-se a epilepsia e problemas musculoesqueléticos secundários. Tudo decorrente a uma lesão em uma ou mais áreas cerebrais durante o período do desenvolvimento cerebral, ou seja, no período intraútero até 2-3 anos de vida. Veja bem, com 18 dias pós-concepção, a mulher ainda nem teve atraso menstrual, o bebê já está se formando e o cérebro do embrião já está se formando. Esse desenvolvimento, essa formação do cérebro do bebê vai até 2-3 anos de vida. Qualquer insulto pode potencialmente levar a uma lesão permanente. Insulto como a mãe com pressão alta na gestação, levando a pouca chegada de oxigênio e nutrientes ao feto em formação. Insulto como desnutrição materna. Entre as causas pré-natais, a gente não pode esquecer das mães veganas ou daquelas que foram previamente submetidas à redução do estômago, onde o bebê, por deficiência da vitamina B12, que é a cianocobalamina, pode ter paralisia cerebral, ou mesmo um trauma materno, causas genéticas, aqueles bebês que nascem muito prematurinhos, um parto prolongado com falta de oxigênio para o bebê quando nasce, ou mesmo mais tarde, um bebê que cai, bate a cabeça, desmaia, infecções como meningite que acontecem nas crianças, atropelamentos, quase afogamentos, enfim, uma infinidade de situações que lesam esse cérebro em formação, deixando uma cicatriz, uma lesão neurológica. Nós podemos ter 4 formas clínicas de apresentação. Na forma tetraplégica, ou chamada de dupla hemiparesia ou quadriplégica, ela ocorre em 5% dos casos de PC. Você tem uma grave lesão neurológica, é a forma mais grave, e geralmente o bebê nasce muito hipotônico, muito molinho. Lentamente vai se instalando a hipertonia, ele vai ficando espástico, durinho. Essas crianças elas têm dificuldade de se sentar sem apoio, geralmente não conseguem manipular objetos, há dificuldade para falar e engolir, o desenvolvimento psicomotor é mínimo, há uma cabecinha menor do que deveria para a idade, a microcefalia. E os exames de imagem revelam quadros destrutivos bem importantes. Veja, por exemplo, essa adolescente. Ela tem dificuldade em manter-se sentada, por isso a faixa de contenção no tórax, nas mãozinhas, essas mãozinhas estão fechadas, elas têm pouco ou nenhuma função, os pezinhos estão rodados e em ponta, a gente chama de pé em equinovaro, por hipertonia intensa dos membros inferiores, por espasticidade. Provavelmente essa criança, essa adolescente, ela é epilética e certamente tem uma deficiência mental de moderada grave. Na forma diplégica ou diparesia crural, também chamada doença de Lyell, é a forma mais frequente da paralisia cerebral, 41% dos casos. Até porque é a forma que geralmente ocorre nos prematuros com lesão neurológica.
E hoje em dia, onde a gente tem um número cada vez maior de prematuros, inclusive prematuros cada vez menores, mais jovens, nascendo e sobrevivendo, alguns têm lesão neurológica. Nessa forma, o bebê é extremamente molinho até o 6º, 12º mês de vida. Depois, lentamente vai se instalando uma hipertonia e espasticidade, principalmente nos membros inferiores. Geralmente, o intelecto é preservado e poucos são epiléticos. Nessa foto a gente observa uma criança que fala, interage, senta-se sem apoio, senta-se sozinha. Porém, pelo acometimento importante dos membros inferiores, ela só fica em pé com apoio. Observe a posição dos pezinhos em ponta, a gente chama de pé equino. Temos ainda a forma hemiplégica, onde apenas metade do corpo é comprometido. Não costuma ser diagnosticado no período neonatal, mas sim entre 4 e 9 meses de vida, quando a criança começa a manipular objetos e os pais observam o uso preferencial por uma mão, ou quando a criança começa a andar e a gente observa que ela cai muito ou ela puxa uma perninha. O déficit intelectual vai de 18% a 50% dos casos e geralmente quando acontece é um déficit intelectual leve. A epilepsia ocorre em torno aí de 27% a 44% dos casos. Nessa foto, por exemplo, nós vemos um menino que tem uma discreta diminuição do volume do braço e perna à direita, com desvio do corpo para a direita, porque a musculatura é mais espástica, mais durinha desse lado e puxa a coluna, alterando a postura. E por fim nós temos a quarta apresentação, a forma atetoide ou cinética. Ela é caracterizada por movimentos involuntários, coreicos ou atetoides, acometendo membros, tronco, face e língua. Geralmente é assimétrico, intensificando no estresse e desaparecendo no sono. Até 5, 10 meses de vida, esses bebês são muito molinhos e lentamente vai aparecendo esses movimentos serpiginosos, vai aparecendo careteamentos, a criança faz muita careta, com uma instalação do quadro totalmente instalado, mais ou menos entre 2 e 3 anos de vida. Correspondem a 10 a 20% dos casos de PC. E a etiologia é devido à asfixia perinatal grave, aquele bebê que ao nascer faltou muito oxigênio, e a hiperbilirrubinemia, aquele bebê que teve uma icterícia gravíssima, que nós chamamos de kerníteros. Pode haver alteração de deglutição e fala. Há careteamentos, dando uma falsa impressão de deficiência, mas a inteligência dessa criança geralmente é normal. A epilepsia não é uma coisa comum. Nessa imagem a gente vê a criança de costas. Veja só a torção do corpo sugerindo um movimento serpiginoso, parece um movimento de serpente, dificultando a locomoção, a manipulação de objetos e até a alimentação. Muito bem, suspeitamos, diagnosticamos e agora, o que fazer? Continue acompanhando o nosso canal. A você que nos segue, obrigada.